Olá, apaixonados pelo terror. Tudo Tanks? Para começar o ano novo com muito terror, o Porta dos Pesadelos apresenta o brinquedo do mochila de criança. Bons pesadelos. Jorge era um menino muito mimado por seus pais. De família rica, Jorge estava acostumado com viagens e brinquedos caros, vindos de diversas partes do mundo. Certa vez, em uma de suas inúmeras viagens, seus pais o levaram para conhecer a África do Sul. Um belo país, por sinal. Seus pais estavam maravilhados e Jorge, assim como sempre, fazia de tudo para conseguir seu objetivo: um boneco novo para sua coleção. Seus pais sabiam pelo seu fascínio por bonecos e que não conseguiriam voltar para casa sem que antes levassem Jorge para comprar mais um boneco. Levaram então Jorge a diversas lojas de brinquedos espalhadas pela cidade do Cabo. Mas o menino não fica satisfeito. Decidem então ir a Joanesburgo, a maior cidade da África do Sul, tentar encontrar alguma coisa que sacie a vontade do menino. Horas de procura e nada. Jorge nunca está satisfeito. Seus pais, a ponto de desistir do capricho de seu filho, decidem ir a uma exposição de artefatos arqueológicos. Alguns dos itens mais raros do mundo estavam lá. Entre eles um esqueleto de um hominídeo com cerca de 3 milhões de anos de idade. Os pais de Jorge ficam fascinados e o menino continua desinteressado. Não quer voltar para casa sem um boneco que seja de seu gosto. Ao saírem da exposição, os pais de Jorge encontram um grupo de turistas e começam a conversar. Enquanto isso, Jorge se afasta um pouco e vê um garoto na rua, brincando com um boneco que o chama a atenção. Não era um dos mais lindos, nem dos mais sofisticados. Era apenas um pequeno e sujo boneco de pano, com grandes olhos vermelhos e mais nada. Jorge fica completamente fascinado pelo boneco e decide que tem que ser seu. Ele se aproxima do garoto e tenta tomar o boneco de suas mãos, mas o garoto não deixa. Jorge tenta arrancar o boneco das mãos do menino com toda a força, mas não consegue. Um segundo depois, Jorge larga o boneco e o menino cai para trás, de costas na rua. Um carro que vinha passando não consegue frear e passa com tudo em cima da cabeça do menino. Jorge não se assusta. Ele corre para tirar o boneco das mãos do menino, enquanto uma multidão se aglomera em volta do carro. Depois de conseguir o boneco, Jorge se esgueira pelo meio das pessoas e consegue sair da multidão. Ele vai em direção a seus pais, que distraídos não viram nada do que aconteceu. Apenas perceberam uma aglomeração após o atropelamento. Nem mesmo notaram que seu filho havia sumido por alguns instantes. Os pais ficam horrorizados com a cena do menino atropelado e decidem acabar com a viagem. Chegando no aeroporto, enquanto aguardam na fila para o embarque, a mãe de Jorge repara que o menino está quieto. Não havia mais dito nada sobre bonecos. Ela então percebe que Jorge está com algo diferente nas mãos e pergunta para seu filho o que era aquilo. Ele diz que era um boneco, o melhor que ele já teve. Sua mãe pergunta onde ele conseguiu aquilo e Jorge não responde. Ela pergunta mais uma vez e Jorge diz que um amigo o havia dado. Sua mãe não acredita muito, mas decide ignorar. A fila começa a andar e eles embarcam no avião. Os pais de Jorge estavam muito cansados e caem em sono profundo. Jorge não dorme, fica apenas brincando com seu novo brinquedo. Não sente sono, está muito animado. Algumas horas depois, o avião pousa em solo brasileiro. Os pais de Jorge acordam com o aviso da aeromoça. Já haviam se aproximado do aeroporto. Em seguida, um homem que viajara na poltrona ao lado da poltrona da família
sofre um ataque cardíaco fulminante. Tinha tremido muito e isso assustou os passageiros. Ao pousar o avião, todos tiveram que esperar o corpo ser retirado para que então pudessem desembarcar. Os pais de Jorge estão totalmente desanimados com a viagem. Acharam que seria uma ótima experiência, mas tinha sido uma decepção. Menos para Jorge, que apesar de tudo parecia muito feliz. A partir daí, Jorge não largava mais o boneco. Andava com ele sempre. Tomava banho, almoçava, jantava, brincava. Ia até para a escola com ele. Uma tarde, seu pai recebe uma ligação no escritório. Era a diretora da escola de Jorge o chamando para comparecer com urgência na escola. Havia acontecido algo com seu filho. Um dos colegas de classe de Jorge havia morrido afogado na piscina durante a aula de educação física. Jorge tinha o empurrado. O garoto não sabia nadar. Um outro aluno presenciou o acontecimento e ficou em estado de choque. Quando o professor notou a falta dos dois meninos, já era tarde demais. O pai de Jorge fica totalmente espantado com o acontecido. Não entende como o filho pudera ter feito algo assim. Ele diz que o filho tem estado um pouco diferente desde sua última viagem, um pouco afastado demais. No percurso de volta para casa, Jorge permanece calado. Ele parece apenas olhar para seu boneco. Seu pai pergunta por que ele fizera aquilo, e Jorge diz que Arão mandou que ele fizesse tal coisa. Seu pai pergunta quem é esse tal de Arão, e ele não responde. Seria algum amigo de escola? Ao chegar em casa, seu pai manda Jorge ir para o quarto de castigo e conta o que aconteceu para sua esposa. Ela fica chocada. Eles não sabem o que fazer com o filho. Decidem deixá-lo em seu quarto enquanto pensam em alguma coisa. Enquanto Jorge está em seu quarto, parece não saber o que houve. Mate-os também. Uma voz maligna ecoa na cabeça de Jorge. Ele é hipnotizado pela voz. Os pais de Jorge vão dormir e deixam o filho trancado em seu quarto. Durante a madrugada, Jorge é tomado pelo espírito do mal que habitava o boneco. Uma entidade maligna chamada Arão se autodeclarava filho do diabo, comandante de legiões de demônios. Jorge, em forma de Arão, invade o quarto de seus pais e os mata com requintes de crueldade. Com uma faca, o filho do diabo esfaqueia a mãe de Jorge com golpes vigorosos no peito. O pai de Jorge acorda com sua esposa sendo morta a seu lado pelo próprio filho. Entra em desespero. Tenta impedi-lo, mas já é tarde demais. Arão então corta sua garganta. O pai de Jorge tenta lutar, mas não consegue. Cai de volta na cama e observa agonizante sua esposa morta ao seu lado. E morre em seguida. O demônio abandona o corpo de Jorge, que cai em consciência e vê seus pais mortos em cima da cama. Ele corre em desespero em direção à rua. Um homem que vinha levando sua esposa a ponto de dar à luz a um bebê para o hospital o atropela. A vida de Jorge é tirada, da mesma forma que havia acontecido com um menino na África do Sul. O homem leva Jorge para o hospital, mas ao chegar, Jorge já está morto. A esposa do homem dá à luz a uma criança saudável. Tudo corre bem, exceto pela tragédia que acabara de acontecer poucos minutos atrás. O homem então volta para o carro para buscar seus documentos. E algo estranho parece brilhar sobre o banco do motorista. Parecia um boneco de olhos vermelhos.
Uma nova família estava dando o primeiro passo rumo ao inferno. No momento em que atropelou aquele garoto, o pai havia condenado sua família. Após o nascimento de seu filho, o homem levou sua família para casa. Estava muito abalado com o acontecido. Nem conseguia sentir toda a felicidade que pensou que sentiria ao nascer seu filho. Era apenas o começo. O demônio já estava em sua casa. Fazia uso do que bem entendesse. Tomava posse de qualquer coisa. Já na primeira noite com seu filho em casa, o casal mal conseguia dormir. Barulhos horríveis durante toda a noite na casa. Parecia que tudo estava se movendo ao mesmo tempo. O bebê não parou de chorar por nem um segundo da noite. Os pais sentiam um calafrio. Não entendiam. A escuridão parecia ter vida. Imagine-se à noite. Você vai até a cozinha beber água. No caminho, em meio à escuridão, sente a presença de alguma coisa lhe observando. Alguma coisa ruim. Era o que os pais estavam sentindo. No caso deles, era o filho do diabo. No dia seguinte, o pai sai para trabalhar como de costume. Sua mulher não quer que ele saia. Está com um péssimo pressentimento. O pai diz que nada aconteceria. Tudo aquilo havia sido coisa da cabeça deles, devido ao estresse extremo que passaram com o atropelamento. Em meio à multidão dentro do ônibus, o pai pensava ter visto sua mãe, já morta, com o rosto em estado de decomposição. Ele fica assustado. Todos pareciam estar olhando para ele. Por um momento o homem fecha os olhos, respira fundo, e quando abre os olhos novamente, já estava chegando no trabalho. Ao entrar no edifício, é chamado a comparecer na sala de seu patrão. Chegando lá, o patrão diz que já sabia de todo o ocorrido e que não queria a imagem de sua empresa vinculada a um homem que atropela e mata crianças. Ele então é demitido. Fica desesperado. Não sabe o que vai dizer para sua esposa quando chegar em casa. Começa a se perguntar o que havia acontecido. Parecia estar amaldiçoado. Como poderia ser? Logo após o dia do nascimento de seu primeiro filho, o mundo parecia desmoronar sobre sua cabeça. Depois de acertar todos os detalhes no departamento pessoal, o homem volta para casa. Tem a impressão de escutar uma voz em sua cabeça repetindo sem parar: "Você não vai conseguir. Não pode salvá-los. Não pode salvá-los. Não pode salvá-los. Não consegue. Não pode salvar nem a si mesmo. Veja o que você fez. Veja o que fez com o pobre menino." Ele acha que está ficando maluco. Por que tudo isso estava acontecendo? Os rostos das pessoas pareciam imagens borradas. Parece um pesadelo que ele não consegue escapar. O caminho para casa parece estar 10 vezes maior. Sua esposa, ao escutar o barulho na porta, não sabe o que fazer. Ainda não consegue correr, pois havia dado à luz no dia anterior. Era seu marido, e ela se acalmou. Havia passado um dia terrível também. O bebê não parava de chorar e estava com febre. Ela estava escutando pessoas gritando. Pareciam pessoas sendo torturadas. Não sabia o que fazer. Estava morrendo de medo. O homem a abraça e diz que tudo vai ficar bem. Que não foi culpa de ninguém ele perder o emprego. A mulher fica surpresa. "Você perdeu o emprego? Tem algo muito sério acontecendo. Precisamos fazer alguma coisa." Ela vê então sua velha Bíblia.
já não abria há muito tempo. Os dois vão para o quarto do bebê e começam a rezar. O bebê não para de chorar. Suas cabeças estão quase explodindo com pensamentos aleatórios horríveis. Pessoas sendo mortas, acidentes de carro, possessões demoníacas e todo tipo de atrocidade. O demônio estava tirando deles a sanidade. Imagine-se tendo um demônio em sua cabeça, lhe mostrando todos os seus piores medos, te fazendo sentir uma dor que nunca sentira antes, como se seu coração fosse arrancado, sua cabeça aberta e seu cérebro lentamente cortado. Arão resolve então ver até que ponto o medo e a vontade de sobreviver os levariam. Implanta em suas cabeças falsas imagens. Faz com que o homem veja à sua frente o seu pior pesadelo, ao invés de sua mulher. Em seguida faz o mesmo com a esposa. Ambos, em dor agonizante, sentem o pior medo que jamais sentiram. O homem é tomado por sua vontade em defender sua família e parte para cima de sua esposa, a matando com suas próprias mãos. A esposa via um de seus pesadelos no começo, mas depois Arão fez questão de lhe mostrar a verdade. A última coisa que ela viu foi seu amado esposo a espancando até a morte. Uma sensação de impotência e sentir toda aquela dor vinda das mãos de quem ela amava fora a pior sensação de sua vida. O homem, ao terminar de matar seu pesadelo, ainda com muita dor e vendo aquelas cenas horríveis em sua cabeça, procura por seu filho. Em um breve momento de sanidade, vê que ele ainda está bem. Ao virar e procurar sua esposa, vê que ela está morta no chão, totalmente desfigurada. Ele entra em desespero. Arão sussurra em seu ouvido: "Veja o que você fez. Matou sua esposa com as próprias mãos. Você não é digno de viver. Acabou de matar o amor de sua vida." O homem não acredita no que acabara de escutar. Está totalmente descontrolado. Ele abre o armário e pega sua arma. Atira para todos os lados, em busca de acabar com a voz em sua cabeça, mas não consegue. A voz ecoa em seus pensamentos: "Olhe para seu filho. Salve-o. Ele está sendo devorado vivo." O homem vê seu filho ser devorado por uma criatura asquerosa e atira para salvá-lo. Quando chega perto, seu filho está morto. Um bebê inocente. O homem sente sua alma sair de seu corpo. Como você vai viver com esse sofrimento? Vamos, junte-se a eles. Você acaba de tirar a vida de tudo que mais amava. Você não tem mais nada, um verme, um miserável. Vamos, acabe com essa sua vida miserável. Põe a arma na boca. Atire.